Beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar então com um capítulo, né, propriamente dito de eletrodinâmica, onde nesse capítulo de eletrodinâmica o que a gente vai tentar fazer é aplicar os conceitos, aplicar o que a gente estudou na parte de eletrostática, ou seja, aplicar o que a gente entende sobre a interação entre corpos carregados, entre cargas elétricas, agora ao movimento, né? Então, aplicar isso a partículas que possuem essa característica intrínseca de ser eletrizada, né? Se movimentando. Então, vamos tentar entender como é que isso funciona ao longo desses próximos capítulos agora, né? Então, a gente começa o assunto sobre eletrodinâmica discutindo o que é a corrente elétrica, definindo ela, né? Então, vamos pensar no seguinte, que da nossa definição que a gente já fez, né, lá no início do curso sobre os tipos de materiais que a gente estuda, então a gente vai se dedicar a estudar dois tipos de materiais, né? Um deles são os materiais condutores e os outros são os materiais não condutores, por exemplo, esses que a gente estudou no capítulo de capacitores, que são os dielétricos, né? Então agora a gente vai falar mais especificamente sobre esses materiais condutores. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que eles têm uma facilidade das cargas se moverem ao longo desse material condutor. Tanto que, ao aplicar um campo elétrico, essas cargas elas vão se reorganizar a fim de chegar num equilíbrio eletrostático, né? Ok. E aí, então, vamos pensar que a gente tem esse material condutor na forma de um cilindro maciço, né? Ou então, falando de uma outra maneira, na forma de um fio, né? Um cilindro maciço. Então, vamos pensar nisso como sendo esses fios metálicos. Ok. E aí, então, vamos analisar duas condições. Uma delas é esses fios metálicos quando o campo elétrico no interior dele, o campo elétrico externo, né? Ou seja, um campo elétrico que nós produzimos externamente a esse material metálico, não existe, e quando esse campo elétrico externo que nós produzimos nesse material metálico existe. Ok, então o que muda, né, de um para o outro? O que muda é, vou chamar aqui de caso 1 e caso 2. O caso 1 é esse em que o campo elétrico é nulo, o campo elétrico externo ao material metálico é nulo. Então, nesse caso nulo, o que acontece? Uma vez que esses materiais, vamos pensar neles que eles não estão em 0 Kelvin, né? Não está na temperatura zero absoluto, o que acontece é que eles possuem uma certa agitação térmica por conta da temperatura ser diferente de zero. Então, nessa agitação térmica, significa que eles ficam se movimentando de maneira aleatória, então eles possuem uma energia térmica, né, para se movimentar de um lado para o outro, e aí, então eles ficam colidindo uns com os outros, uns elétrons com os outros, uns elétrons com os núcleos. Vamos pensar que essas partículas são clássicas, né? Então elas são como se fossem bolinhas que possuem cargas elétricas. Então elas ficam colidindo umas com as outras e com os núcleos e tal. E nesse processo é um movimento, e esse processo é um movimento aleatório, né? Então a gente poderia pensar o seguinte: vamos imaginar em que a gente passe pelo material metálico uma secção reta de tal maneira em que a gente consiga contar o número de partículas que passa de um lado para o outro e do outro para um, né? Então vamos supor que a caneta aqui é esse material metálico, eu passo uma secção reta nela e aí então eu conto o número de partículas que passa da esquerda para a direita nesse material metálico, por exemplo, nesse cilindro metálico, no fio, né? E aí, então, a conclusão que eu chegaria é o mesmo número de partículas que passa da esquerda para a direita, na média, é o número de partículas que passa da direita para a esquerda. Então, contabilizando o quanto que passou de um lado para o outro, fica nulo, né? Não dá um resultado que é nulo, né? Então, aqui na média, é nulo. Então, né, não ajudou, não tem um certo fluxo de partículas de um lado para o outro. Agora, por outro lado, se a gente considera o caso em que existe esse campo elétrico externo aplicado no fio, né, o que vai acontecer?
Então, como são partículas carregadas, né, vamos pensar nessas bolinhas que possuem cargas elétricas, então elas vão tender a se movimentar seguindo uma certa direção preferencial que é a do campo elétrico. Então vamos pensar que o campo elétrico está nessa direção, né, que é nesse sentido, que é da direita para a esquerda. Então as partículas aqui, né, que são os elétrons, elas vão se movimentar no sentido oposto do campo elétrico. Elas vão ir da esquerda para a direita, vão tender a fazer esse movimento. Só que ainda, como tem essas outras partículas, né, vai ter choques e tal, elas vão desviar um pouco o caminho, mas na média elas vão tender a se deslocar da esquerda para a direita. E aí então elas passam a se movimentar de uma forma ordenada. Então nessa delas se movimentarem de uma forma ordenada, a gente consegue contabilizar o número de partículas que passa pela secção reta sendo diferente de zero. Então vamos definir isso, esse movimento ordenado dos elétrons devido a esse campo externo aplicado no interior do fio, como sendo a corrente elétrica. Então, ó, corrente elétrica ela é definida como essa quantidade de carga que atravessa essa secção reta por unidade de tempo. Então a gente vai lá, né, na secção reta e aí então conta o número de partículas que passa e mede quanto tempo que gastou para esse número de partículas passar de um lado para o outro, né? Então a gente poderia escrever a equação para a corrente elétrica como sendo essa quantidade de cargas que passa de um lado para o outro dividido pelo intervalo de tempo gasto para essa quantidade de cargas passar por essa secção reta. Ok, e aí então se eu faço, né, se eu imagino esse intervalo de tempo cada vez menor, eu conseguiria determinar mais precisamente a taxa de variação de cargas de partículas eletrizadas que passa de um lado para o outro para essa secção reta. E aí então eu tenho a corrente instantânea, né? Vamos falar assim. Ok, então com isso, né, vamos escrever qual que é a unidade no Sistema Internacional da corrente elétrica. Então a unidade da corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pela unidade do tempo, né? Então é carga por tempo. A unidade da carga é o coulomb e a unidade do tempo é o segundo. Então isso quer dizer que a corrente elétrica é coulomb por segundo e isso é definido como sendo ampere. E ampere é em homenagem ao físico francês, né, que é o André-Marie Ampère. E aí então esse cara ele vai aparecer mais vezes, né, no nosso curso aqui. Só para a gente ter uma noção sobre essa quantidade de cargas de partículas elétricas, de elétrons, que precisam cruzar a secção reta para 1 ampere, olha só, 1 ampere é o mesmo que 1 coulomb em 1 segundo, né? E aí, só para a gente ter uma noção de número de partículas, né? A carga é 1 coulomb, a carga elementar é 6,02 vezes 10 a 19, então eu consigo escrever o número de partículas, né, para 1 coulomb, que é 1,7 vezes 10 a 18 elétrons. Então são muitos elétrons para fazer 1 ampere em 1 segundo, né? Muitos elétrons em 1 segundo que tem que cruzar uma secção reta do fio para fazer 1 ampere, para equivaler a 1 ampere. Ok, e aí então, com isso, né, o que a gente continua agora, né? Então percebam que a gente está definindo as coisas, né? Todo início de sessão nova é definições e aí depois a gente passa a manipular, né? Depois que a gente já tem conceitos bem estabelecidos, a gente começa a ver situações, problemas e aí, então manipular as expressões que a gente foi entendendo no meio do caminho. Então, tem uma relação que é fundamental para esse movimento ordenado das cargas dos portadores de carga nos fios, é que ocorre a conservação da energia. Como assim? Então, por exemplo, aqui vamos supor que a gente emenda o fio exatamente nesse ponto, né? Então ele vem em um fio só e depois tem uma emenda ali, ele divide em outros dois.
Então, a conservação da carga, não sei se eu falei conservação da carga antes, o princípio da conservação da carga, ele fala o seguinte, que toda a quantidade de carga que chega por esse pedaço de fio que eu estou chamando de zero e depois vai seguir nesses outros dois pedaços, ela deve ser conservada. Então, o que eu estou falando é que a quantidade de carga ΔQ0 tem que ser a quantidade de carga ΔQ1 mais a quantidade de carga ΔQ2, e isso é porque todas elas estão tendo a mesma variação de tempo aqui, né? Então, isso significa que a corrente I1 mais a corrente I2 tem que ser a corrente I0, né? Isso é o princípio da conservação das cargas. Então, aqui a gente tem um outro ponto interessante sobre essa representação, que é o sentido da corrente elétrica. Percebam que a corrente elétrica ela tem uma tendência, né? Ela tem um sentido de movimento. E aí, então, esse sentido leva a gente a pensar no seguinte, mas então a corrente elétrica ela é uma grandeza vetorial, né? Porque ela tem módulo e tem sentido, então ela é uma grandeza vetorial. Então, porque o que está acontecendo? Para ter a corrente elétrica, a gente precisa aplicar um campo elétrico no interior do material condutor, né? Então, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, e aí então surge a corrente elétrica. Então, ela vai ser uma grandeza vetorial? Na verdade, não, né? A gente vai perceber que não. A corrente elétrica ela simplesmente é o sentido com que esses portadores de carga se movimentam após aplicar o campo elétrico no interior desse material. Mas ela não tem uma propriedade vetorial. Por quê? Porque, por exemplo, se o fio tivesse esse formato geométrico totalmente diferente, continua valendo essa soma para a divisão do fio, né? Onde ocorre essa divisão do fio, continua valendo o princípio da conservação das cargas, e ele não tem essa característica de soma, de subtração de vetores, de multiplicação por um outro escalar, então ele não tem as mesmas propriedades para um vetor, né? E então a grandeza corrente elétrica ela é uma grandeza escalar e tem sentido, né? Ela tem um sentido de movimento que é o sentido de movimento ordenado das cargas depois que tem um campo elétrico no interior do material condutor, né? Então, ok. Para a gente pensar melhor nessa questão do sentido da corrente elétrica, nós temos duas representações. Uma delas é essa mais ou menos que eu estou seguindo, que é falar que são os portadores de carga negativo que se movem, né? Ou seja, os elétrons que se movem, e isso é porque hoje a gente já entende que as cargas positivas são devido aos prótons, os prótons ficam no núcleo do átomo, o núcleo do átomo contém os nêutrons, e aí então essa região, né, do átomo ela é muito mais pesada do que os elétrons na eletrosfera, que ficam se movimentando ali numa certa região que é definida pelo orbital desse elétron. Então, o movimento das partículas, o movimento das cargas ao aplicar um campo elétrico externo nesse material condutor, no fio, ela ocorre devido ao movimento dos elétrons. Então, se por exemplo eu ligo uma pilha aqui, né, o que vai acontecer? É que as cargas negativas que vão se movimentar, né, ao longo do fio, né? Elas vão sair aqui do lado negativo e vão se movimentar até chegar do outro lado. Mas, historicamente, é convencionado que seriam as cargas positivas que se movem, né? E isso aqui, esse nome de cargas e elas se moverem de tal maneira em que tem essa conservação da carga, foi o Benjamin Franklin que deu essa ideia, né? Ele que começou a ter se eu não estou enganado, ele começou a ter essa noção aqui da corrente elétrica, a conservação das cargas, ele que propôs isso. E aí então, desde então, é convencionado que são as cargas positivas que se movem, né? Então seria como se elas saíssem do lado positivo da pilha e chegassem no lado negativo. A gente vai entender isso com mais calma. E, né, como é convencionado, a gente vai utilizar essa condição, essa convenção de que são as cargas positivas que se movem.
vamos dar continuidade, né? Então vamos pensar um pouco mais com relação a essa corrente elétrica, como é que ela funciona. E aí agora vamos olhar um pouco mais adentro desse fio, né? De um ponto de vista de como é que funciona esse movimento das partículas, das características mais fundamentais do material condutor em si, né? Vamos tentar montar uma relação entre essa corrente elétrica e o campo elétrico, essa relação desse movimento ordenado das partículas no interior do material condutor com esse campo elétrico. E aí então, para isso, vamos considerar o seguinte: vamos considerar que a gente tem um fio, né, um fio retilíneo, e aí então nesse fio retilíneo é a secção reta dele, né? Então se eu olhar, para quem é engenheiro tem o costume de falar que é a bitola do fio, né? E aí então aqui vamos pensar que esse movimento das partículas, né? Vamos pensar que ele tem uma velocidade média de se movimentar. Essa velocidade média ocorre devido ao choque que essas partículas têm umas com as outras, né? Então ela começa a se movimentar, tromba em uma outra partícula, então passa a se movimentar numa direção diferente. Mas na média o movimento é na direção do campo elétrico. Na média a gente vai falar que essa velocidade é constante. A gente chama ela de velocidade de deriva. E aí então D é esse pedaço do fio em que a gente está analisando o movimento das cargas, beleza? Então a gente separa, né? Imagina aqui uma região do fio onde a gente vai analisar as cargas. E aí vai analisar isso na medida que o tempo passa, como é que essas cargas se deslocam na medida que o tempo passa. D é esse tamanho do fio onde estão essas cargas que a gente vai analisar o movimento delas. E aí, então D é o pedaço do fio e ΔQ é a quantidade de cargas nesse pedaço do fio. Beleza. Então aqui a gente poderia pensar no seguinte: se eu multiplicar esse D, que é esse tamanho do fio em que eu estou analisando as cargas no interior dele, pela área da secção reta do fio, isso é o volume dele, né? O volume na região considerado. E aí então, se a gente pensa um pouquinho mais, né, no como a gente define as cargas, né, e essa aqui é a contribuição do Mulliken, se vocês se lembram, ela fala o seguinte, que essa quantidade de carga ela pode ser o número de partículas vezes a carga elementar. Aqui eu estou escrevendo com N maiúsculo porque eu vou definir um N minúsculo ali depois, por isso que eu mudei aqui. Ok, então com essa noção de quantidade de cargas a gente poderia pensar em definir uma densidade de portadores. Como assim? Bom, se eu escrever esse número de partículas por unidade de volume, isso é a densidade de partículas, porque é o número de partículas por volume. Então, essa densidade eu vou definir ela como sendo o número de partículas dividido por esse volume, né? E aí então, como N, né, que é o número de partículas, ele pode ser escrito como a quantidade de carga dividido pela carga elementar. Se Nzinho é a densidade de partículas e isso é o número de partículas sobre o volume, então eu posso escrever, né, do lado direito da equação que a quantidade de cargas dividido pela carga elementar vezes 1 sobre o volume. E aí então a densidade de partículas pode ser escrita assim, né? N é igual a ΔQ sobre E vezes 1 sobre ΔV. Ok. Agora vamos analisar isso de uma outra maneira. Vamos analisar isso num certo intervalo de tempo. Então, no instante de tempo t0, a gente tinha as partículas, né, esses portadores que a gente está analisando, nessa posição x0. E aí, no instante de tempo t1, né, posterior a t0, passado-se um intervalo de tempo ΔT, houve um deslocamento dessas partículas e essa região aqui na frente delas, né, saiu da posição x0 e foi para a posição x. Então, na posição x1. E aí, então, ela teve um deslocamento de d, né, que é esse tamanho dessa região que a gente está analisando. E aí, então, como é que fica agora? Bom, agora a gente pode calcular a velocidade média, né? Uma vez que essa quantidade de carga ΔQ
é essas partículas que cruzaram a secção reta nesse intervalo de tempo. E aí, então, se eu escrevo a velocidade média dessas partículas que cruzaram a secção reta, seria o seguinte, né? x0 menos x1, né, que é a posição na frente ali, né, que eu defini aqui na frente das partículas, né, defini aqui nessa região, dividido por T1 menos T0. E aí, então, isso, né, é a velocidade média e também a velocidade de deriva. O ΔX, ele é a distância d, e o ΔT é ΔT mesmo. E aí, então, eu posso escrever d como sendo a velocidade de deriva vezes o ΔT. Só que, como o d ele aparece na nossa análise aqui no volume, né, porque d está relacionado com esse volume aqui dos portadores de carga, então eu posso pensar em escrever o volume ΔV como sendo d vezes A, né, que é esse tamanho no fio dessa região que a gente está analisando com os portadores de carga, vezes a área da secção reta do fio. E aí, como a gente concluiu aqui atrás que esse tamanho dos portadores de carga é a velocidade de deriva vezes o ΔT, então o volume pode ser escrito como a velocidade de deriva vezes ΔT vezes a área. Então, ok, né? Na nossa expressão que a gente tinha escrito antes, aqui, onde aparece o ΔV, né, da densidade de carga, onde aparece o ΔV, a gente pode substituir o ΔV na expressão por a velocidade de deriva vezes o ΔT vezes a área. E aí, então, se eu isolo nessa expressão a quantidade de carga e o ΔT, eu tenho que ΔQ sobre ΔT é NE vezes a velocidade de deriva vezes a área. E aí, se a gente faz o mesmo procedimento que a gente fez lá para definir a corrente, que é fazer esse intervalo de tempo tender a zero, significa que dQ dt é NE, a velocidade de deriva, vezes a área. E aí, então, a corrente elétrica é isso, né? Ela também pode ser escrita como essa densidade de portadores de carga vezes a carga elementar do elétron vezes a velocidade de deriva vezes a área da secção reta. E aí aqui percebam o seguinte, que esse termo, né, esse termo da expressão aqui, NE vezes a velocidade de deriva, ele é uma característica intrínseca do material, né? É uma característica exclusivamente do material. Se a gente muda o material, a gente muda essa densidade de portadores de carga que vão se mover ao aplicar um campo elétrico externo. A gente muda essa velocidade de deriva. E aí, então, isso significa o seguinte, né? Que, só para a gente ter uma noção, essa densidade dos portadores de carga, ela é muito maior para um material condutor do que para um material não condutor, né? Então, essa que é a diferença quando a gente pensa no material condutor e o não condutor. Então, esse termo que depende exclusivamente do material, vamos chamar ele, conforme os livros, né, de densidade de corrente. Ele vai ter esse nome, né, de densidade de corrente, é representado como sendo o J. E aí, então, ele representa, né, NE vezes a velocidade de deriva, VD, e isso é a densidade de corrente. Ele tem um módulo que pode ser escrito como NE vezes a velocidade de deriva, ou ainda, né, se a gente volta aqui na expressão, ó, na expressão que a gente tinha ali atrás, como é que era escrito? Ó, I é igual a NE vezes módulo de VD vezes a área. Então, se eu passar a área dividindo, fica I sobre A, que é igual a NE vezes módulo de VD. E isso é o módulo de J. Isso é um módulo de J, certo? Então, o vetor densidade de corrente, ele tem duas possibilidades de a gente escrever o módulo dele. Ou a densidade dos portadores vezes a carga elementar vezes a velocidade de deriva, ou então é a corrente dividido pela área da secção reta. O vetor densidade de corrente, ele tem a direção igual à direção do campo elétrico no interior do material condutor. E isso para material condutor, né?
e ele tem um sentido igual ao sentido da corrente elétrica. E aí então a gente poderia pensar num seguinte significado para o que ele representa, né, no fio. Então ele representa essa densidade de portadores de carga que se movem de forma ordenada em resposta ao campo elétrico. Então a gente pode definir esse vetor densidade de corrente como sendo essa relação dessa quantidade de carga que vai se movimentar em resposta ao campo elétrico externo aplicado. Então a gente pode pensar que esse vetor densidade de corrente ele é proporcional ao campo elétrico. O que torna essa proporcionalidade uma igualdade é a constante de proporcionalidade, que no caso tem o nome de resistividade elétrica. É ela que dificulta essa passagem, esse movimento do número de portadores ao aplicar um campo elétrico externo. Certo? E aí então, agora que a gente já definiu tanta coisa, né? A gente definiu a densidade de corrente, definiu a resistividade, agora a gente pode comentar sobre as suas unidades com base no Sistema Internacional de Unidade. Ok. Então, o que eu sei? Eu sei que a densidade de corrente, a maneira fácil aqui de escrever a sua unidade é corrente por área. A unidade da corrente é o ampere, a unidade da área é o metro quadrado. Não confunda a área com a unidade ampere, né? Então, a unidade da densidade de corrente é ampere por metro quadrado. Ok. Agora, vamos escrever a unidade da resistividade. A unidade da resistividade é a do campo elétrico dividido pela densidade de corrente. A do campo elétrico, a gente pode escrever ela como sendo volt por metro, né? Basta a gente lembrar ali que o ΔV é igual à integral de E dl, né? E aí, então, se a gente volta aqui um passo, eu poderia escrever que o ΔV sobre o ΔL, isso é E, né? E aí, então, ó, é volt, né? Porque a unidade da diferença de potencial é volt, a unidade do comprimento é um metro. Então, é volt por metro, né? Só para lembrar aqui da unidade. E a unidade da densidade de corrente, a gente acabou de determinar ela aqui, é o ampere por metro quadrado. Então, isso significa, deixa eu escrever aqui, isso significa que a unidade da resistividade é volt por ampere vezes metro. Somente para a gente finalizar essa etapa aqui da definição da corrente elétrica, a gente poderia falar o seguinte. Então, a gente pode escrever essa densidade de corrente dessa maneira, né? Que é a corrente elétrica é igual ao módulo da densidade de corrente vezes a área, né? E aqui a gente está substituindo aquele termo que é a densidade de corrente vezes a carga elementar vezes a velocidade de deriva, né? A gente viu que a corrente elétrica é isso, e aí a gente definiu esse termo, né, NE vezes a velocidade de deriva, como sendo a densidade de corrente. Ok, onde A é a secção reta do fio. E aí a gente pode pensar no seguinte, no que a gente comentou ali atrás, foi assim, que independente do que aconteça com o fio, né, a quantidade de carga que tem nele, ela deve se conservar pelo princípio da conservação das cargas. Inclusive, se a gente separa o fio, né, se a gente separar o fio em dois, ainda assim tem que ter conservação das cargas. Se eu somar todas as cargas no fio depois de ser separado, se eu somar todas as cargas que estão se movendo por unidade de tempo depois de ser separado, essa soma tem que ser exatamente o valor que tinha antes dele ser separado, né? E isso é a conservação das cargas. Aqui, vamos imaginar que a gente tem um fio que é mais grosso e um fio que afina, né? Tem uma emenda nele ali, uma solda, em que emenda um fio mais grosso com um fio mais fino. O que isso implica? Isso implica que a quantidade de carga que estava se movendo antes vai continuar se movendo depois que ele se modificar. Isso então quer dizer que a quantidade de corrente que tem na região 1 vai ser a mesma corrente elétrica na região 2. Só que a gente está mudando a área, né, drasticamente aqui pelo desenho. A 1 é muito maior do que a 2. Então, se a gente mantém a corrente elétrica e muda a área, isso significa que a densidade de corrente também muda.
né? A densidade de corrente, o módulo da densidade de corrente J1 é diferente do módulo da densidade de corrente J2. Isso porque J também é o fluxo da densidade dos portadores através da secção reta. Então seria esse fluxo que passa, né? Você lembrando que a gente calcula fluxo como sendo a quantidade de coisa que passa por uma secção reta, por uma área, né? Então a gente pode definir ele dessas duas maneiras, esse vetor densidade de corrente. Tanto por ser a densidade dos portadores de carga que se movem de forma ordenada em resposta ao campo elétrico, como também esse fluxo da densidade dos portadores através de uma secção reta A, né? E aí, então, se a gente pensar numa situação bem genérica, né, e calcular o fluxo, então a gente pode escrever o fluxo de J, né, como sendo essa integral da superfície de J escalar dA, lembrando que isso daqui não é lei de Gauss, não é uma superfície fechada, é uma área que é a secção reta do fio. Então, a corrente elétrica ela pode ser escrita assim, né? Beleza, seria isso por enquanto.